Oi, pessoal! Vamos finalmente para a segunda parte daquela entrevista que eu fiz com a Natália Corazza Padovani. Oi, pessoal! Vamos finalmente para a segunda parte da entrevista que eu fiz com a Natália Corazza Padovani, antropóloga da Unicamp, que deu um show de aula sobre as questões prisionais, sobre a prisão feminina, sobre as relações de afeto. Gente, fantástico, fantástico, fantástico. Nessa segunda parte da entrevista, ela vai comentar uma frase do livro dela que eu fiz, que trouxe uma reflexão assim, muito profunda, né, sobre o Carandiru, a existência, onde era o Carandiru, onde é o Parque da Juventude hoje, o que existe no local. Olha, foi uma reflexão assim, fantástica, que mostra o Carandiru está vivo. Sensacional, sensacional. Né? E a última questão que foi assim muito importante também, conversamos sobre a luta pelo desencarceramento das pessoas frente à questão da pandemia. Né? Eu não vou adiantar muito não do que foi a resposta, vocês vão poder conferir aí no vídeo. Gente, aproveita essa última parte da nossa entrevista que foi maravilhosa, tá bom? Beijos. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, no seu livro, você tem uma frase que eu amei. Está na página 50 do livro. Eu vou ler aqui, ó. Tá aqui o livro, gente. Tá? Então eu vou ler aqui, ó. Os fantasmas são, portanto, a encarnação do trauma nos corpos dos vivos. Gente! Você escreve essa frase quando você estava comentando sobre as suas idas ao presídio e que você passava ali pela região onde era o Carandiru, né? A parte que foi implodida do prédio do Carandiru. Conta um pouquinho pra gente sobre essa frase que eu achei ela assim fascinante. Conta pra nós. Bom, né? Então, acho que dá pra gente fazer um link entre, a partir da sua terceira pergunta, né? Pensando na sua terceira pergunta, dá pra gente fazer um link sobre essa capilarização da prisão para fora da prisão, né? Aliás, isso é uma construção teórica, analítica, política, né? Muito forte, principalmente nos trabalhos sobre prisões aqui do Brasil, né? Que se contrapõe contundentemente com a ideia de que a prisão seja um mundo ou um universo, né? Tem um sociólogo clássico, famoso, da escola de Chicago, enfim, o cara é ótimo, ele fez pesquisas sobre prisões na década de 50, tá tudo certo. E ele chamava as prisões de instituições totais, né? Isso implica em dizer que a prisão é encerrada em si mesma. E a produção intelectual brasileira sobre prisões bate muito forte nessa ideia, mostrando quanto que bairros e prisões são altamente conectados, né? Como as pessoas que visitam a prisão levam os bairros para dentro da prisão, como as pessoas que saem da prisão levam a prisão para os bairros e vice-versa. E acho que no meu trabalho, de que bairros que a gente está falando, né? Barcelona pode estar dentro da penitenciária feminina da capital, né? Que é a penitenciária onde eu fiz campo majoritariamente, né? E que é onde tem realmente a maior quantidade de pessoas, de mulheres estrangeiras cumprindo pena. E aí essa frase, né, dos fantasmas, né, que está na página 50, que você leu, é uma frase inspirada numa autora que se chama Grace Shaw, né? É uma socióloga que faz uma autoetnografia a partir da família dela. E a mãe dela foi casada com um GI. A mãe dela era coreana e se casa com um GI americano na época da Guerra da Coreia e migra para os Estados Unidos, né? Então, ela vai mostrando como há na relação familiar, né, todo um assombro, né, que é materializado e que é pesado na forma até mesmo dos silêncios, né? E isso se faz muito presente
na vivência, na experiência prisional do Brasil, mas não só do Brasil, né? Em São Paulo, mas não só de São Paulo. A gente pode pensar nos Estados Unidos, na quantidade de rebeliões da história dos Estados Unidos, de massacres prisionais. E a gente pode também pensar nessas violações, né, na Espanha, mas é que aqui, particularmente no Brasil, e mais particularmente ainda em São Paulo, mas é que eu acho que o estado de São Paulo ele tem uma incidência de estar política prisional para o Estado Nacional, né, como se isso fosse uma coisa boa. A gente tem uma historiografia de trauma, né, muito forte, que é uma historiografia que produz a própria instituição prisional, que é a historiografia do trauma do Carandiru, né? O massacre do Carandiru, de 2 de outubro de 1992. E eu acho sempre, eu chamo sempre atenção para isso, que as pessoas falam que o complexo do Carandiru foi implodido. Não, ele não foi implodido, né? Parte dele foi implodido. Onde estavam os homens presos, ou onde estava a instituição prisional pensada enquanto masculina, foi implodida. E nem totalmente, porque parte dos pavilhões foi utilizado para outras coisas, né? Os pavilhões administrativos estão lá, né? É a Biblioteca São Paulo, mas uma parte foi implodida e foi feito Parque da Juventude, né? Que inclusive respeita, para quem conhece uma arquitetura prisional, o Parque da Juventude respeita a arquitetura prisional, os portões por onde você atravessa, né? Respeita a arquitetura prisional. Mas todo o redor do Parque da Juventude, ou seja, todo o redor do complexo do Carandiru, ainda está lá, né? A Penitenciária Feminina de Santana, que é a maior penitenciária feminina da América Latina, atualmente deve ter umas 3.000 presas, mulheres presas. Penitenciária Feminina da Capital, que é a mais antiga unidade penitenciária de São Paulo, né? Uma das mais antigas do Brasil. E tem o COC também, que é um atendimento hospitalar voltado exclusivamente para pessoas em situação de prisão, também naquela região. E o presídio Romão Gomes, voltado para homens, para pessoas que são parte da polícia, da corporação policial. Eu estou falando isso porque o Carandiru está vivo, né, está pulsante. E aquele parque foi feito em cima do sangue de pelo menos, né, que a gente sabe oficialmente, mas, enfim, pelo menos 111 pessoas que foram assassinadas, massacradas por homens mascarados que entraram lá dentro e saíram atirando ou incitando cachorros a mutilá-los, né? Enfim, o Parque da Juventude foi feito em cima desse sangue, né? E não por acaso, pessoas que conhecem essa história, ou pessoas que trabalharam no Carandiru, né, no complexo do Carandiru, não passam no Parque da Juventude, né? Porque tem o assombro do terror que foi o Carandiru, do que foi o massacre do Carandiru, né? E a política prisional do Estado de São Paulo, e eu digo que é uma política prisional do Estado de São Paulo que é capilarizada para o Estado Nacional, né? Então a gente vê esses massacres nas prisões de Maceió, de Rio Grande de Natal, né? De Rio Grande do Norte, enfim, a gente vê os massacres das prisões que estão sendo exportados, foram exportados. Isso é uma exportação da política prisional que foi vivenciada a partir do massacre do Carandiru, né? O massacre do Carandiru é o assombro, né? É aquilo que não se pode, é aquilo que capilariza a prisão para fora da prisão, né? E é aquilo que eu estava falando, se existe as irmãs de caminhada que fazem família a partir das suas redes de afeto e que amadrinham, né, as filhas e os filhos das suas companheiras que elas conheceram dentro da prisão, né?
Porque quando você não... Porque você leva a prisão, né, para fora dela, isso também é levar a prisão para fora dela, né? A construção, a edificação do Parque da Juventude é levar a prisão para fora da prisão. E o assombro do massacre está materializado na serragem que jogaram no sangue que eles fizeram derramar, né? No dia 2 de outubro de 1992. Respondido sua pergunta. Ah, Natália, tinha certeza que essa frase traria muito para nós, muita coisa para a gente pensar. O seu relato é fantástico, contando as histórias ali do Carandiru, relembrando o massacre do Carandiru. Gente, olha, vocês que estão assistindo essa nossa entrevista, olha quantas coisas estão aprofundando de conhecimento que vocês não sabiam. Fantástico. Nádia, para finalizar a nossa entrevista, minha última pergunta. Tá? Você tem uma luta, né? Eu sei que você está nela, que é sobre o desencarceramento de parte dos presos. Porque o que ele tem visto hoje, principalmente com relação ao Covid, né? Não houve uma atenção com relação aos presos, não houve uma preocupação de uma prevenção com relação aos problemas da doença. E eles passaram a colocar esses presos em containers. Sendo que muitos deles poderiam até nem estar mais lá presos, mas eles colocam nos containers. Isso era uma proposta muito defendida pelo Moro, mas mesmo depois que o Moro saiu, né, o DP, parece que em maio, ainda reforça a importância dessa ideia. E eu queria saber um pouco dessa sua luta, desse pessoal que está batalhando por isso. Conta um pouquinho para a gente, né, sobre esse projeto todo, sobre essa batalha toda para conseguir esse desencarceramento. Bem, primeiro eu agradeço, né, que você tenha localizado essa luta a partir de mim, assim, mas eu quero dizer que existe uma frente amplíssima de pessoas muito, infinitamente, assim, infinitamente mais atuantes do que eu. Eu estou longe muito longe, assim mesmo, de protagonizar essa luta. Eu não sou protagonista dela, né? Protagonista dela são os familiares de pessoas que estão em cumprimento de pena, né? Por meio, por exemplo, de associações como a Amparar, que é a Associação Amigos Familiares de Pessoas Presas, né? Mas frentes estaduais pelo desencarceramento, que tem a agenda nacional pelo desencarceramento, né? E as redes de feministas antiproibicionistas. Então, e também a rede de justiça criminal, que aí são juristas. Enfim, eu acho que eu sou uma acadêmica que me relaciona afetiva, politicamente, com pessoas que integram essas redes e que faço questão de ajudá-las quando eu posso, no que eu posso, né? Essa luta é protagonizada por elas, né? E eu não quero tirar esse protagonismo de modo algum, porque não seria nem verdade e nem justo. Mas, enfim, né? A questão dos containers. Bom, primeiro eu só queria colocar uma coisa. Quando a gente fala em grupo de risco, eu acho que a gente tem que entender que a prisão é um grande grupo de risco, né? As políticas de medicamentalização, a quantidade de antidepressivos que circulam, né, na prisão, inclusive como uma técnica de controle das pessoas, né, presas, e que os antidepressivos sabidamente diminuem a imunidade, né? A má alimentação, outra coisa que diminui a imunidade. A insalubridade dos prédios, dos edifícios, onde estão as prisões. Também, né, é mais um fator de risco. O fato de que é impossível ficar preso sem ser fumante, né, também é um fator de risco. Então, eu acho questionável quando a gente fala em
população de risco dentro da prisão. Acho que a prisão é uma população de risco, isso é uma questão, né? E claro, dentro dessa população de risco, dentro dessas pessoas que já estão em um enorme fator de risco, você tem aquelas que estão ainda em piores condições, né? Então, são pessoas mais velhas, pessoas que tenham comorbidades, imagine, certo? E aí, todas as frentes estaduais pelo desencarceramento, a Agenda Nacional, a Rede de Justiça Criminal, que era uma rede de juristas muito antes, a Amparar, uma organização que eu tenho o orgulho de ter feito parte da sua fundação, né, auxiliado na sua fundação, que é um coletivo de mulheres sobreviventes do cárcere, que se chama Por Nós, que são amigas minhas que saíram da prisão e que resolveram ser autônomas e protagonistas do seu próprio movimento, né? Enfim, as RENFAs, as redes das feministas antiproibicionistas, né? Todos esses atores, essas atrizes, se juntaram numa proposição, quando começou a pandemia, de falar, olha, que sejam respeitadas prerrogativas normativas que já estão reconhecidas do Estado né, por meio do seu judiciário. Né? Ou seja, que pessoas que são mais velhas sejam soltas, que mães que não tenham sido condenadas por crimes violentos, que tenham filhos de até 12 anos, ou filhos dependentes, isso são mães e avós, e mais recentemente pais também conseguiram ter um certo reconhecimento, muito menos do que mães e avós, porque família e cuidado é atribuição de gênero feminino na nossa normatividade jurídica, né? Enfim, na nossa normatividade social. Enfim, então mães e avós que tenham dependentes de até 12 anos ou com alguma necessidade especial, pessoas que estejam em prisão provisória, prisão preventiva, que já estejam no lapso do semiaberto, ou seja, que já estejam a ponto de receber o direito de ir para o semiaberto da liberdade condicional, que todas essas pessoas fossem desencarceradas, para que viabilizasse uma melhor distribuição social das pessoas dentro dos edifícios prisionais no contexto da pandemia, possibilitando, né, uma parca, mas ainda assim possibilitando algum tipo de isolamento espacial. Né? Eu tenho gostado de fazer essa diferenciação entre isolamento espacial e isolamento social. Bem, o que estava se pedindo não era nada que estava fora do âmbito da lei. Era simplesmente ser legalista. Né? Não estava se pedindo o fim das prisões nesse contexto. Só que a resposta, né, que foi obtida do Ministério da Justiça e das secretarias de Segurança Pública, das secretarias de Administração Penitenciária, né, dos estados, foram justamente o revés disso. Né, foi a intensificação de práticas de encarceramento na forma de containers ou do que estão sendo chamados agora edifícios especiais, que a gente não sabe. Então, tirou-se o container, a palavra container, e se colocou esses edifícios provisórios no texto, e que isso abre precedente para que containers, inclusive, sejam utilizados. Né? Apesar de que isso é uma margem. Né? Enfim, foi uma enorme luta para tentar vetar os containers, e eles de fato foram vetados. Isso foi uma luta dessas pessoas e que deve ser reconhecida. Agora, por mais que haja essa margem ainda por esses edifícios especiais, de urgência, enfim, né? Os containers foram vetados enquanto containers. A gente tem que ficar atento e forte sempre. Agora, as outras questões são as audiências de custódia, né? Porque em decorrência da pandemia, a audiência de custódia, o que é uma audiência de custódia? Quando uma pessoa é presa, detida, ela tem que passar em 24 horas em frente a um juiz.
para mostrar para o juiz que os direitos constitucionais dela, né, estão sendo resguardados, que ela não foi violentada, que ela não foi torturada, né? Aí, no começo da pandemia, as audiências de custódia estão sendo feitas por teleaudiência. Como que o juiz sabe se uma pessoa está sendo torturada ou não, com um agente de segurança de uma instituição prisional atrás dele, né, por um computador? É inviável. Então, essa tem sido a luta atual desses sujeitos, né, dessas atrizes, dessas mulheres, principalmente, e dos homens que levam essas redes todas que eu já nomeei aqui. Uma outra questão do contexto da pandemia frente à prisão, né, é que, por isso que eu tenho tentado diferenciar isolamento social de isolamento espacial, é que se a gente vinha falando, né, do como que politicamente, teórico, política e analiticamente, as produções brasileiras batem contundentemente nessa ideia de que a prisão é uma instituição total fechada em si mesma, as práticas de hiperencarceramento, né, que estão sendo esticadas a corda a partir da pandemia, tem feito com que o que um autor que chama Rafael Godoy chama, né, de vasos comunicantes entre mundão e prisão, sejam recrudescidos, eu estou chamando sejam entupidos, né? Então, os vasos estão sendo fechados por proibição de visitas, né? Fiquei sabendo agora, numa reunião com colegas da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, que lá em Manaus eles implementaram os televisitas, né? Que são 5 minutos por meio de uma tela de tablet, enfim, uma série de coisas eu não poderia dizer porque não sei exatamente. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, as visitas estão proibidas. As famílias não querem visitar, né? Mas as famílias querem ter condição de uma comunicação. E mais, né? São as famílias, são os familiares que possibilitam o encaminhamento de alimento, de material de higiene, de material de limpeza, né? Para dentro das prisões. São chamados jumbos, né? Nesse contexto de pandemia, as famílias estão passando necessidade, né? E aí, por exemplo, o grupo Por Nós, o coletivo Nós, né? Eu acho que isso é uma questão que eu posso colocar aqui para quem assistir esse vídeo e quiser contribuir. O coletivo Por Nós, que é um coletivo de mulheres sobreviventes do cárcere, tem feito plaquinhas, né, para distribuir cesta básica para pessoas que saíram da prisão, né, que são sobreviventes do cárcere como elas, e também para os familiares de pessoas que estão em cumprimento de pena. Isso é uma iniciativa delas, né? E para além do fato de que as famílias estão passando necessidade, por causa da pandemia, uma série de impeditivos para enviar coisas, né, juntos, para enviar alimentos e tal, para dentro da prisão, também foram feitos. Mesmo a comunicação por carta tá difícil, as cartas estão demorando muito para chegar, né? Enfim, nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo um momento no qual tudo está sendo dificultado, né? Todas as formas de mobilidade. Isso tem feito com que a prisão tenha, aí sim, de fato, recrudescido seu isolamento social, sem atender à prerrogativa do isolamento espacial, né? Que as autoridades sanitárias demandam como prática de política sanitária de combate à pandemia. Então, a gente tem um contexto de isolamento social, sem isolamento espacial e sem o mínimo de condição sanitária, né? E ainda, assim, uma última coisa que eu queria falar sobre esse contexto, né? Uma grande amiga nossa, em detrimento do trabalho das defensorias públicas, que também são muito atuantes, né? E que também, então, começaram, nesse contexto, a tentar fazer mutirões para ver formas de desencarcerar a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E uma grande amiga nossa recebeu a liberdade, a gente sem esperar, nós não esperávamos, recebeu a liberdade condicional,
nesse contexto, em detrimento do trabalho das defensorias públicas. Só que essa nossa amiga, veja só, ela estava há 10 anos presa. Ela é sul-africana. E a gente fez todo um esquema, o pessoal do Por Nós, desse coletivo de mulheres sobreviventes no cárcere, a gente fez todo um esquema, elas fizeram todo um esquema de recepção, né? De receber essa nossa amiga. Então ela foi encaminhada para uma casa, eu fui buscá-la na prisão, a gente levou ela para uma casa que tem, enfim, né? Que tinha um banheiro, um quarto só para ela, muito mais. Só que você imagine o que é você ter ficado 10 anos preso e sair no meio de uma pandemia e continuar preso, né? E mais do que isso, nesse contexto, essa nossa amiga soube que a mãe dela faleceu lá na África do Sul e ela não pode voltar para a África do Sul. Então, eu estou querendo chamar a atenção para os contínuos das tecnologias prisionais, né? Que se a gente está falando de abolicionismo penal, a gente vai ter que falar radicalmente de abolicionismo penal. Porque não adianta dar uma liberdade ou desencarcerar e reencarcerar em outras dinâmicas de vida fora da prisão, né? Então, ela não pode voltar para casa, ela não pode voltar para a filha dela, ela não pode voltar para a mãe que faleceu, né? E ela foi posta em liberdade condicional, estando absolutamente viciada em antidepressivos, ansiolíticos e num combo de antidepressivo, ansiolítico e em antialérgico, que foi dado para que ela pudesse dormir com mais facilidade. Então, assim, essas demandas de anti-encarceramento, né, que são feitas de modo emergencial e no trabalho das defensorias públicas, por exemplo, são muito importantes, mas elas não resolvem, porque a gente cai em outras questões que também precisam ser colocadas à baila para que a gente possa pensar em um mundo de fato sem prisões, né? Bem, é isso, Persina. Eu acho que me estendi muito, mas eu espero que eu tenha respondido as suas perguntas. Eu espero que eu tenha, enfim, atendido as suas indagações. Uma vez mais, foi um enorme prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Natália, eu só tenho a agradecer muito a você por essa participação. Fantástico, espero que todo mundo que assistiu também tenha gostado tanto quanto eu, porque eu amei. Muito, 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 muito obrigado, Natália. Foi muito importante essa entrevista. Boa noite.